Bom dia a todos. Havendo quórum regimental, damos início à 16ª reunião ordinária de 2023 da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Assis. As proposituras da pauta foram distribuídas aos relatores da seguinte forma. Projeto de lei número 190 de 2023, de autoria do vereador Gerson Alves, dispõe sobre denominação da Rua H, do Residencial Bela Vista 2, de Rua Luiz Gonzaga de Oliveira, relatoria do vereador Rogério Nascimento. Projeto de lei número 191 de 2023, de autoria da vereadora Viviane Delmassa, institui um serviço de casas de acolhimento institucional de jovens e adolescentes LGBTs no município de Assis, relatoria do vereador Vinícius Simini. Projeto de lei número 192 de 2023, de autoria da vereadora Viviane Delmassa, dispõe sobre a Casa de Apoio aos Estudantes e Professores CAEP, relatoria do vereador Fernando Vieira. Projeto de lei número 193 de 2023, de autoria do vereador Viviane Delmassa, institui o Dia de Luta contra a LGBTfobia no município de Assis e dá outras providências, relatoria do vereador Rogério do Nascimento. Projeto de lei número 194 de 2023, de autoria do vereador Jonas Campos, dispõe sobre a denominação da Rua C do loteamento residencial Bela Vista 2 de Rua Juliano Cardoso dos Santos, relatoria do vereador Vinícius Simri. Projeto de lei número 195, de autoria... Projeto de lei número 195 de 2023, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a abertura de crédito nacional especial para os fins que especifica no valor de R$ 95.427,20 junto à unidade orçamentária da FEMA, Fundação Educacional do município de Assis, relatoria vereador Fernando Vieira, advertindo os colegas que o projeto tramita em regime de urgência, com prazo para aparecer no dia 2/10/2023. Projeto de decreto legislativo número 9, de 2023, de autoria do vereador Alexandre Cachorrão, outorga o título honorífico de cidadão cisense ao reverendo Denis Silva Luciano Gomes, relatoria do vereador Carlinhos Agotinha. Projeto de resolução número 3, de 2023, de autoria dos vereadores Viviane Delmassa, Fabinho Alerta Verbal, Fernando Cirque e Jonas Campos. Altera dispositivo na resolução 196 de 20 de dezembro de 2016, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Assis. Relatoria do vereador Ramão. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Rogério, pela ordem. Obrigado, presidente. O projeto de lei 190/2023, de autoria do vereador Gerson Alves, que dispõe sobre a denominação da Rua H, do Residencial Bela Vista 2, de Rua Luiz Gonzaga de Oliveira. Senhor presidente, eu não vejo nenhum óbice aí, tá? Perfeito. Nessa questão aí. Aí tem um outro projeto que eu fui nomeado da minha relatoria, que é o projeto 193 da vereadora Viviane Delmassa, institui o Dia de Luta contra a LGBTfobia no município de Assis e das outras providências. Eu queria até conversar com o jurídico, entendo ser constitucional esse pedido, né? Ao que me reporta aqui, eu até não estou conseguindo abrir aqui, parece que é naquela mesma linha daquele primeiro projeto que foi apresentado em 2021, não foi, doutor? Só para ajudar aqui, eu não estou conseguindo abrir aqui o projeto. Fica instituído no município o Dia de Luta contra a LGBTfobia, ser referenciado anualmente dia 17 de maio. Fica instituído o dia tal no calendário. São objetivos da campanha. O que ela está fazendo aqui é instituir uma campanha, então está correto. Instituir um dia no calendário do município é possível, por iniciativa parlamentar, constitucional. Então, aí uma questão depois de votação lá, né? Então não tem constitucionalidade, né, doutor Alisson? Tudo. Então, presidente, da minha parte, não tem óbice. Obrigado, vereador Rogério. Eu que agradeço. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem do vereador Carlinhos Agotinha. O projeto a mim designado aqui da minha relatoria é do projeto de decreto legislativo, né, de autoria do Alexandre Cachorrão, que outorga o título honorífico de cidadão assisense ao reverendo Denis Silva Luciano Gomes. Então, parecer favorável também, nenhum óbice. O único de minha relatoria. Tranquilo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Vinícius. Bom, tem dois projetos de minha relatoria. O projeto 194, que é uma denominação de uma rua, parecer favorável. O segundo projeto, eu tenho uma ponderação para fazer, doutor, que ela está instituindo um serviço de casas de acolhimento. O
projeto da vereadora Viviane, projeto 191, eu não sei se isso entra na esfera do executivo, porque está instituindo coisas, né? Isso daí é uma boa pergunta, Vinícius. Isso daí é o seguinte, fica instituído o serviço de casa de acolhimento institucional de jovens e adolescentes. Ele entra naquela linha de programa, fica instituído o serviço, porque ele não está obrigando diretamente a criar a casa. Mas eu concordo que ele é um pouco questionável, porque exatamente por isso, porque ele está dispondo sobre um serviço de casa de acolhimento, que seria a princípio matéria do executivo, mas tem uma lei muito parecida com essa que foi julgada constitucional pelo STF. Então, naquela linha de tentar, o que for competência dos vereadores, sempre tentar que faça valer aqui na Câmara, ele está dentro disso. E ele tem esse argumento bem favorável a ele, que é o fato de ser um programa, fica instituído o serviço de casas de acolhimento. Entendeu? Depois eu estava vendo que ele não explica como vai ser, isso fica depois a critério da prefeitura instituir. Exatamente. Tranquilo. Parecer favorável. Pela ordem, senhor presidente, Pela ordem, vereador Ramon. o projeto distribuído à minha relatoria de resolução número 3 de 2023 altera dispositivos da resolução 196 de 20 de dezembro de 2016 que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Assis. Trata-se das reuniões da mesa, as discussões, o que fazer, as atribuições da mesa e da presidente. Então, analisando aqui, eu não vejo nenhum óbice quanto à legalidade e constitucionalidade do projeto, para ser favorável também. É só. Obrigado, vereador Ramon. Obrigado, vereador Vinícius. Pela ordem, presidente. Pela ordem, Alisson. Só para não passar a informação, essa resolução número 3, ela tem também ali como objetivo regulamentar a questão das emendas de bancadas. Certo. Isso já foi regulamentado na lei orgânica, né? Sim. E agora a gente está adequando o regimento à lei orgânica. Então tem esse ponto também que está sendo incluído. Sim, artigo nessa alteração. Além dessa alteração que o Dr. Ramon falou, tem também essa alteração das emendas de bancada. das emendas. Quase, já que você tocou nesse assunto, pela ordem, Tranquilo, pode com a palavra. tem mais ou menos já uma noção em questão de valor com relação a essa emenda de bancada? Então, se eu salvo engano, acho que é 1%, até 1%. Aí, Aqui tem. Aí vai depender do orçamento que vai ser apresentado agora até o dia 30 de setembro, né? Porque a lei orçamentária anual chega agora, dia 30 de setembro. Então, com base nesse valor, aí é 1% da... 2% para os vereadores e 1% para as receita bancadas. corrente líquida. Aí considera as agremiações partidárias. Então fica 9 bancadas, é isso? Está considerando tudo. Só fazer uma observação importante, que a gente discutiu bastante aqui quando foi fazer essa resolução, que é a respeito desse termo bancada, né? A Constituição Federal fala emenda de bancada, então começou lá com as emendas, primeiro não tinha emenda de vereador nenhum, do Legislativo. Depois passou a ter as emendas individuais, né, dos vereadores, e aí depois passou a ter essa emenda de bancada. A Constituição Federal fala em emenda de bancada. Alguns municípios começaram, então valendo lá para a União Federal, no Congresso. Alguns municípios começaram a também fazer, o Estado também. O Supremo falou, tá ok, os municípios podem fazer isso em simetria com a Constituição Federal. E o termo continua sendo o mesmo, bancada. Essa bancada é um questionamento. Bancada seria partido político ou seria uma junção de vereadores de um mesmo partido político dentro da Câmara ou de diferentes partidos dentro da Câmara? Bancada não tem essa definição na legislação, mas geralmente é um grupo. A forma como a gente interpretou para tentar chegar na realidade aqui da Câmara, considerando o regimento de uma cidade chamada Tapes, que é uma cidade que foi esse leading case aí do Supremo, que falou que o município também pode fazer, foi que bancada é o agrupamento organizado dos vereadores de uma mesma representação partidária, ou seja, basicamente partido político. Lá na lei de eleições também tem a definição, não tem uma definição de bancada, mas faz menção à bancada como sinônimo de partido político, mais ou menos isso. Em alguns momentos da lei há outra variação, mas dá para entender isso pelo conjunto da lei. Então, como aqui tem essa realidade de poucos vereadores, não são tantos assim, e a mesma realidade que a cidade
teve esse leading case, foi considerado bancada como agrupamento de vereadores de uma mesma representação partidária. As bancadas serão compostas por um ou mais vereadores, que daí já mata esse problema. Mesmo que tenha um vereador, é bancada, porque daí é partido político. E a questão da distribuição ficou aqui, ó, no item B, 1% distribuído às bancadas proporcionalmente ao número de vereadores que as compõem para fins das emendas impositivas de iniciativa das bancadas. Então ficou proporcional ao número de vereadores de cada bancada. Ah, então divide por 15, então. Divide por 15 e faz a proporção. Então, no caso, a bancada do PDT, por exemplo, tem 4 vereadores, eles teriam 4%. Não. Teria 4, não, teriam... 4 partes de 1%. 4 isso. partes de 1%. Isso. Então, no caso, a Não, agremiação 4 nossa parte de 1% não. Que é 1% para todas as bancadas, não é isso? seria 1% para 1% todos? da receita corrente líquida distribuída em todas as bancadas. Ah, então cada seria para os 15, então. Cada um teria um 15 avos. Então. Não, Exatamente. 15 avos. Cada um 15 avos. Mas não desvirtuaria a questão da terminologia bancada? Porque aí ficaria individualizado, né? Não, mas é o conceito que inclusive tem nessa lei federal de eleições, a lei 12.000 alguma coisa. Na falta de um conceito preciso, uma interpretação possível, e considerando essa lei que é basicamente a única que fala do termo bancada, é possível entender como partido político, entendeu? Então, foi essa a interpretação que a gente fez, 15 avos. tentando conciliar tudo isso, considerando que é isso, é um termo específico da... É porque Tá lá na se a Constituição gente Federal. considerar bancada como partido político, É por isso que eu estou dando essa explicação. Vai acabar sendo individualizado. não, sim, claro. Se a gente considerar bancada como partido político, a gente está dividindo 1% da receita líquida como 9 agremiações partidárias, dividindo por 9. Né? Quem sai mais prejudicado nessa história é o PDT. O PDT, depois republicanos, enfim. Porque eles têm um 9 avos para dividir por 4 vereadores, no caso do PDT. Né? É por isso que eu estou fazendo essa observação, porque ela dá margem para diferentes interpretações. Esse termo aí, bancada, mas considerando que foi o regimento da Câmara de TAPES, que foi esse leading case, e lá eles falaram exatamente dessa forma, eles resolveram essa questão com essa saída, né, esse texto, foi o mesmo texto que a gente adotou aqui, para não ficar abrindo espaço para ser questionado depois. É isso aí. A constitucionalidade. Mas concordo, tem essa questão. Né? Então não Pode vai ir dar para um um... lado ou para o outro. Só pela ordem. Então, seria 15 avos cada vereador. Cada vereador. Então, vai acabar praticamente sendo individualizado. Se Né? um partido tem 4, Daí multiplica por 4. 4 30, partes. 60. Não, então seria dividido de outra forma, Tenório, por exemplo. Não, Nós somos hoje 9 agremiações, 9 partidos políticos que compõem a Câmara hoje. Então, divide 1% para 9. Aí, depois, o que der para cada partido, aí divide pelo número de cadeira. Não seria assim? Se for por bancada... Mas ia ter essa proporção. Eu não consigo Você não equacionar conseguiu? isso aí. Para mim está um negócio muito obscuro ainda. E também, então. A bancada, o Fernando falou, o PDT que tem a maior bancada seria o maior prejudicado. Exatamente. Se Os dividir por republicanos, 9. partido único, PSB, PSDB, teria maior proporcionalidade. Seria uma inversão, se nós fizermos uma analogia, uma inversão, por exemplo, a questão da proporcionalidade quando vai fazer qualquer coisa. Pela regra, o certo é dividir por 9 e azar. Mas aí o que acontece? A regra não adequa o direito. Por exemplo? Porque aí você tem, um partido político que é premiado com 4 cadeiras, ele fica A prejudicado. questão da proporcionalidade, Então por exemplo, fica na uma abertura coisa... da composição de uma Não teria comissão de como Comissão de Justiça, da mudar proporcionalidade isso de uma aí? CPI. Tudo Dividir observando por a proporcionalidade cadeiras, no caso? partidária. Chega nesse Do jeito que momento... tá por Aí não é observado, é o contrário. Não dá. E aí é vitorioso quem tem um partido sozinho, cadeira única. Tá por Tá cadeira. por cadeiras? Do Então jeito tá que certo. Tá por cadeira. Então do jeito que tá certo. É por cadeira. Divide por 9, mas o quantum de cada Não, 9 divide- depende do número de não, partidos Não, ali vereadores. divide por cadeira, vai dar um 15 avos. É um 15 Não, eu avos. sei que é um 15, a conta sai um 15avo, mas pela regra divide por 9, só que não é por forma igual. A proporção conforme o número de cadeira de cada partido. Mas é 1% total ou 1% para cada bancada?
É 1% total, 1% para cada bancada? 1% do total, Do total. dividido entre... Distribuído as bancadas. Senão Então seria- a regra jurídica é Não louca, por porque... bancada. Não, porque o limite, não, senão seria 15% da receita corrente. então. É muito O recurso, valor muito dinheiro. Vixi, é 2%. Aí dá pra... É muita coisa. A discussão aí, o problema maior, o problema maior é definir o que é bancada para fazendo com o município. Porque uma bancada na Assembleia é uma coisa. Aí dá pra gente É. atuar também como executivo. Não, porque então, junta duas, três bancadas, você monta uma OBS. É, Você constrói uma OBS, compra terreno, tudo certinho, e faz licitação. O problema é trazer isso, adequar No mundo isso. real. Mundo real, né? Aqui, ó, só para curiosidade, nessa lei de partido político, o que ela fala? O partido político funciona nas casas legislativas por intermédio de uma bancada que deve constituir suas lideranças de acordo com o estatuto do partido, as disposições regimentais. Tá vendo? Ele joga o conceito de bancada com o partido político, Então, mas quando ele fala em liderança política, que deve constituir as suas lideranças. Mas liderança é liderança, é outra, digamos assim. então, mas você Liderança só da tem bancada. liderança quando você tem mais de um membro. No nosso caso aqui mais de 3, mas é liderança, não estava falando de bancada. A bancada Não, mas tem liderança, por exemplo, na hora de a gente vai fazer a nominata lá na instalação do partido, lá no regramento com o TSE, o líder de bancada, coloca líder de bancada. Quem que é do líder de bancada do PSDB? Sou eu, membro nato, que eu fui eleito. Então só tem um, né? Essa liderança, Então, tá vendo? esse só tem regramento, o Rogério. mesmo que tenha um, é líder. Aí que tá. Eu até fiz uma consulta com um colega que trabalha lá em Brasília, que trabalha no Congresso. Né? E aí ele falou, assim, o estudo que a gente já tinha feito foi o que ele também confirmou. Ele falou, infelizmente essa lei de eleições, a lei federal, ela até tinha um artigo, acho que é o 12 ou 13 que foi revogado, né? Eu não sei qual que é o que foi revogado. Aí foi ele definia mais ou menos isso. Aí, o que acontece? Agora, a própria lei, ela joga para que as câmaras definam o que é bancada. E aí, como a gente tinha como parâmetro essa cidade de Taps, que foi julgada lá pelo STF, então, para não correr o risco, a gente acabou seguindo mesmo. E de toda forma, eu acho que a questão da proporcionalidade dá certo também, porque vai prestigiar o partido que tem mais Sim. agentes políticos eleitos. Então faz Sim. sentido. Então dividiria 1 por 15 e depois eles vão ficar com 4 partes do que... Isso. O partido 4 tiver 4, 15, se vão tiver 3, vai ficar com 0,60 aí, É. por aí. 3 15avos, isso. 4 Seria 15 dividido em 9 partes proporcionais ao número de cadeiras. Tá, mas isso não significa... Seria mais... Porque aí você não foge do texto de bancada, entendeu? Mas também prestigia a isonomia. Não, mas aí a interpretação é a seguinte, né? O PDT aqui na nossa casa tem 4 membros. Aí vai depender da negociação entre o PDT para fazer uma indicação de bancada num valor maior para alguma situação. E esse valor pode ser fracionado? Quero dar dos 0,15% que cada um tem lá. Vamos já que dá de 0,6%, né? Fazendo uma conta besta aqui. Eu posso destinar esse 0,6%, 0,2% para uma instituição, ou tem que ser a verba total para uma única finalidade? A emenda da bancada ela não pode ser fracionada, por exemplo. Não, eu diria que pode ser Pode ser fracionado? É a mesma lógica. Pode ser, do tá. Porque o individual pode. E aí tem que obedecer também o mesmo critério, 50% para a saúde? Não, acho que isso não tem, não. Boa pergunta, Vinícius. Lá no texto da lei não fala dessa divisão em 50%, mas eu acho que fala assim. Porque... Acho que fala. Só Deixa eu uma ver. correção, positivo, quando eu olhei aqui 1% e falei dividido vai ter 4%, eu quis dizer 4 partes na bancada, no caso da bancada do PT, eu me expressei mal, falei por cento. É 1% dividido em 15, né? Eu acho, Vinícius, que aumenta muito a responsabilidade do vereador. Porque para você... não, você tem dinheiro, você jogou dinheiro lá, beleza. Aí o vereador construiu um elefante branco, que o equipamento público que não vai ser, por exemplo, que acaba ficando subutilizado, é 2 palitos. E aí é um tiro no pé, né? Então, ao mesmo tempo que o vereador ele vê a política pública de uma forma diferente, ele pode ter maior participação na definição da política pública,
Ao mesmo tempo, ele tem um risco de ele colocar eu quero construir um equipamento público lá no bairro tal, daqui a pouco fica subutilizado. 2%. Então, é complicado, né? Mas, Fernando, é o que a gente sempre discute e aprende nos cursos que a gente faz. Antes, quem fazia o orçamento era o legislativo. Né? O legislativo só executava. Então, a responsabilidade é de ambos. Sim, é. Hoje, muito menos. Hoje, do ano passado. 2% deu quanto que deu no ano passado? Vai nosso? aumentar um pouquinho esse ano. Nossa, deu 112, não foi? 135, não foi? Deu ano passado. Mais ou menos o valor? 134, 117 foi, parece. É isso mesmo, 117,500. Agora, também outra coisa, a desproporção. 57,5 foi. Isso na cena eleitoral. 67, A desproporção 500, é isso mesmo. de quem está nativo e quem está fora vai ser absurda, 135, porque no último acho ano de que eleição você vai poder 67, executar isso mesmo. muito mais 67,500. ações O meu políticas com destinei tudo recursos pra do saúde, que para quem está aquisição fora. de insumos para diabetes, para aqueles Foi foram 67. Então dá 130. Com 2%, questão de diabetes, comprar os insumos. 1% vai dar 60 e poucos mil. Dá mais, né? Dá mais. Não, se 2% será distribuído igualmente entre os vereadores, agora vai ser 1%. Ah, tá. Não, estou dizendo por vereador. Dá 15 mil. Se der. Dá 15 pau. Cada vereador. Da bancada? De bancada? Então é pouquinho. É, porque o 2% que está distribuindo para cada vereador está dando 135. 135. 135. Mas aí você multiplica por 15 dá quanto? Mas aí Dá você 2 do milhões e orçamento, pouco. não é da Câmara, né? Não, quando eu estou falando de a orçamento. metade de Orçamento. coisa por cada vereador. 1% do orçamento, 1% do orçamento é 5 milhões e 700. Porque 576 milhões peça orçamentária do ano passado, para esse ano. Da receita líquida, no caso. Você está dando quanto, então? Com 2%. Essa é metade. 2% está dando, tem a verba entre fundeira. os vereadores, está dando 60, Não, 130. Eu vou ver aqui na 134. lua do ano passado, só para ver quanto foi da saúde e dá para saber quanto foi total. Né? Que já fica fácil. Viu? 67,500. Você mandou tudo para Santa Casa. E se a gente considerar no final do exercício, teve 67.500. Não, teve muito É o crédito vai vir pra adicional cada- que entrou, é o que vai vir mudou. para cada vereador. O valor. Agora que vai barbinha lá atrás. 67.500 Sacanagem. vezes 15, igual. 67 mil. 67 mil vai vir. Então vai dar. Vezes 2 daria. Seria os 2%. Tá? Vai dar, mano. A emenda de bancada, no 15 caso, mais, acho. no caso do PDT, vai dar 260. 268, mais ou menos. A emenda de bancada do PDT. Cada um vai dar 67 mil. Quanto que deu? 500 e quanto? Vê? Tem mais projeto aí? Não. Não. Relatoria do Fernando. Tem relatoria minha. Vamos falar. Eu acredito que seja o mesmo caso, vereador Vinícius, daquele que sob sua relatoria, o 191, o projeto de lei número 192 do vereador Viviane, sobre a Casa de Apoio aos Estudantes e Professores, né? CAEP. Eu vou só abrir o projeto aqui para dar uma olhadinha. Mas eu acredito que seja da mesma natureza, institui programação, definição, mas não colocando encargos ao Poder Executivo de forma veemente, assim, mas como estabelecimento de programa. Autorização. Fica autorizado a construir e implantar. É autorizativo, então parece ser favorável. Tem alguma observação, Trigran? Tem. Isso daí é o seguinte, porque de fato é autorizativo. Lembrando, o Tribunal de Justiça de São Paulo, nesses projetos de lei autorizativa, geralmente é bem restritivo, né? Portanto, coloca pela inconstitucionalidade. Porém, nesse caso específico, tem uma lei semelhante que o STF decidiu, então, assim, não dá pra gente deixar de lembrar, que diz o seguinte, ó, interessante. Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a construir e implantar na cidade de Macapá a casa de apoio para estudantes e professores provenientes do interior do estado. Então, é o mesmo texto. E nesse caso aqui,
foi entendido que é constitucional, com base no seguinte vetor aqui que eles usaram, o ministro Edson Fachin. Não ofende a separação dos poderes da previsão em lei de iniciativa parlamentar de encargo inerente ao poder público, aqui que está, a fim de concretizar direito social previsto na Constituição. Então, assim, só para fazer essa observação. É um caso bem específico, né? Não recomendo que adote, autoriza, porque o TJ fala que não é para adotar. Porém, nesse caso específico, concretizando o direito social, o Supremo Tribunal Federal falou, é possível fazer com esse texto. Eu nem sei se eles avaliaram essa questão de ser autorizativo ou não, entendeu? Eles focaram mais na questão do direito social, mas assim, vocês estão corretos com essa preocupação de falar é autorizativo, e a gente sempre recomendou para não adotar texto autorizativo. O TJ recomenda isso. Então, só fazer essa ressalva, é um caso bem específico. Eu vou pedir parecer jurídico, mas já mencionei aos colegas que é para finalidade de documentação do projeto. Tá bom. Tá? Mas se o sentido do parecer pela constitucionalidade eu mantenho, mas eu gostaria que incluísse o parecer jurídico para dar respaldo também, né? Porque, por causa dessa questão. Sim. Que pode haver entendimento diferente do TJ, né? Mas se no Supremo já tem precedente, então... É aquele problema também do Supremo com o TJ de São Paulo. Sabe por quê? Eu estou comentando, Fernando e demais. Exatamente por conta dessa divergência. Querendo ou não, tem algumas divergências com relação ao Supremo. Da forma como, às vezes, ele entende uma situação e o TJ aqui de São Paulo entende de outra forma. Um exemplo. A gente fez há pouco tempo aquela emenda da lei orgânica falando da questão dos conselhos. Tem uma série de julgados do Supremo falando assim, quando é antes da nomeação, antes da posse, é possível que sejam criados critérios, ainda que seja cargo comissionado, para que a pessoa ocupe aquele cargo. Por exemplo, não ter crime contra a violência doméstica, em situação de violência doméstica, ficha limpa, pode ser colocado. Então, antes da posse. Aquela situação foi também antes da posse, mas o TJ aqui de São Paulo entendeu que não, que ele estava tendo uma ingerência do legislativo sobre o executivo. Então, é uma discrepância. Não estou dizendo nem que um está correto nem que o outro está errado, só estou dizendo que tem essas discrepâncias. E nesse caso aqui é exatamente isso. O TJ tem um monte de julgados que falam, não pode. Não pode, é autorizativo. Um ou outro passa, autorizativa, e o TJ não manda retirar a palavra ou não dá pela inconstitucionalidade. Mas, em regra, ele afasta a constitucionalidade de normas autorizativas. E nesse caso aqui específico, veio o Supremo e falou, não, pode. Mesma coisa com a questão das câmeras de segurança das escolas. Em julgado antigo do TJ falou, não pode ficar obrigando, tá bom, não pode, beleza. O Supremo falou, não, mas obrigar a ter câmera de segurança é possível. Mas já tem um julgado, daí o TJ foi na mesma linha, o Supremo já decidiu, câmera de segurança pode. Mas aí às vezes algum outro equipamento que não seja câmera de segurança, não pode. Não, tá tudo bem, mas a lógica é a mesma. Você está falando da câmera de segurança, não pode obrigar a colocar elevador. Acho que foi daí que saiu o termo de repercussão geral 917. Isso, foi dessas câmeras. Mas assim, projeto. aqui já está julgado pelo Supremo, o TJ tende a seguir, não tem jeito. Agora o que não está, que é o caso, né? Agora o que não está, daí geralmente ele é mais restritivo. Só para fazer esse pequeno... Sim. Porque acho que é importante vocês terem conhecimento do contexto, né? É isso. Sim. Não, porque a finalidade de ter o parecer no projeto é justamente alertar também a Procuradoria Municipal de que existe precedente no Supremo, né? Aí vamos supor, aí compensa postar fichas, entrar com uma ADIM no TJ de São Paulo, sendo que vai subir isso aí em sede de recurso extraordinário e aí o Supremo vai falar, não, tem precedente aqui, né? Ou até em sede do STJ mesmo, o STJ mesmo já sanear a questão e falar que tem questão no Supremo. Então já desmotiva eventual ADIM, né? Porque aí você tem um respaldo técnico. Mas é isso, Fernando e todos os demais, essa aqui é a observação. Um caso bem específico julgado pelo Supremo. É igual também, lembrando, lembra aquela situação de um projeto do CIRC, falando de advocacia gratuita, que era possível fazer através de advogado contratado pelo município?
como se fosse uma pequena defensoria dentro do município. Isso foi um julgado do Supremo, e aí o TJ segue, mas, por exemplo, fala que tem que ter serviço de fisioterapeuta para todo mundo. Não vai falar que é proibido, está ingerindo na iniciativa do Executivo. Então, só para ficar claro que essas... E mesmo que se tenha um serviço. Só o fato de se instituir questão normativa, né, realmente tem esse óbice. Tem que partir do Poder Executivo. Só para ficar bem claro Sim, assim, o contexto. É isso. Perfeito. Então, eu solicito parecer nessa questão, mas acredito que seja parecer favorável para fim de documentação. Também, o de regime de urgência, deixa eu abrir só certinho aqui. Esse regime de urgência 195, 2023. Deixa eu ver aqui. 192. Francisco, qual que é o artigo que vocês estão falando, no caso? Nacional de Saúde. No fundo aqui no Fundafundo. Fundafundo, né? Também parecer favorável. Com relação ao PL 195, já disponibilizando a assinatura dos demais. Mais alguma questão a ser discutida? Bom, vou encerrar. Encerrada a discussão dos projetos, a comissão guardará o voto dos relatores. A simples aposição da assinatura dos demais membros da comissão implicará na concordância total com sua manifestação. Não havendo mais nada a ser discutido, declaro encerrada a presente reunião. Obrigado, um bom dia a todos.